melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. É essa a palavra, o tema da nossa ministração. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Nós já vamos ler do 22 ao 36. A palavra diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. E de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e de Silas, então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviram a refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os soldados ao carcereiro com a ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair. Vão em paz. Essa história remete ao meu coração que o nosso Deus é um Deus de recomeço. Se a gente for analisar as histórias dos personagens bíblicos, a gente vai encontrar diversas histórias de recomeço na Bíblia. De um novo tempo instaurado sobre a vida daqueles que tiveram um encontro com Jesus. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue, atormentada por 12 anos, separada, triste, desesperançada. Mas quando encontrou Jesus e teve a atitude de romper aquela multidão, teve um novo tempo inaugurado na sua vida. Foi assim também com o leproso, aquele que é separado, distante da sociedade, desacreditado, doente. E quando ele decide clamar por Jesus, tem um novo tempo estabelecido na vida dele. Foi assim também, sabe com quem? Com Ana. Quando Ana decidiu entregar aquilo que ela mais desejava, aquela adoração, aquele voto, aquela entrega de Ana, moveu o coração de Deus. E um novo tempo na vida de Ana foi estabelecido. Você reparou que em todos esses exemplos que eu citei para você, cada um deles teve uma atitude em frente a Jesus? Em frente ao Senhor, para que um novo tempo pudesse ser estabelecido em suas vidas. E com a gente não é diferente.
às vezes haverão circunstâncias que nos cobrirão atitudes diante de Jesus para que um novo tempo seja estabelecido na nossa vida. Quando nós temos o Espírito Santo, é natural que a gente queira viver algo novo. Eu entendo que o Senhor sempre vai ter algo novo para a nossa vida. Por isso que o tema da nossa mensagem é: o melhor de Deus ainda está por vir. E não é por ingratidão pelo que você já viveu. E nem é porque você quer correr daquilo que você está vivendo. Não é isso. É pela convicção que coisas maiores o Senhor tem para as nossas vidas. A nossa caminhada com Jesus é uma aventura maravilhosa, mas em algumas circunstâncias vai requerer de nós novas atitudes, novos posicionamentos. Há uma declaração na palavra em 2 Coríntios, no capítulo 5, o verso 16 e o verso 17. Diz assim, ó: não vos lembrei das coisas passadas, nem considere as antigas. Esqueça o que foi, não viva no passado. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Essa palavra não está dizendo aqui assim, ó: não vos lembreis das coisas passadas, aquela que eu chorei, aquela que doeu, aquela ferida. Aqui não está dizendo isso, aqui está dizendo: não vos lembrei das coisas passadas. Não é para viver de passado. Por mais que a gente tenha encontrado o melhor lugar, ter chegado naquilo que a gente sempre quis, não é sobre isso. O convite do Senhor hoje é olhar adiante. É olhar à nossa frente, esquecendo das coisas que para trás ficam. Ontem eu estava com a minha célula reunida e a gente estava falando um pedaço sobre restituição. E eu estava dizendo assim para elas: eu acredito tanto que Deus, Ele não restitui a nossa vida igual aquilo que a gente tinha. Ele é sempre mais. Ai, Senhor, restitui, traz de volta, Senhor, aquilo que eu perdi. Não, o Senhor vai dar sempre além daquilo que você perdeu. Foi assim com Jó e não pode ser diferente para a gente. Ele vai dar além daquilo que a gente perdeu. Agora, o que é que predomina nas nossas atitudes? É as circunstâncias que estão ao nosso redor ou a possibilidade de um futuro? O que é que tem tomado o seu coração? São as circunstâncias, aquilo que você consegue ver, aquilo que você está vivendo? Ou um futuro, uma possibilidade de futuro? Tem uma palavra que eu carrego muito e sempre que eu tenho uma oportunidade eu faço essa lembrança para mim mesma, que é a palavra de Jeremias 29 no versículo 11, quando o Senhor diz: eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazer prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa tradução para mim fica muito claro quando diz assim, ó: os planos do Senhor é planos de esperança e futuro. Então não são as circunstâncias que devem atormentar nosso coração, mas é a certeza de um futuro em Deus, porque o melhor dele ainda está por vir. Amém? Talvez tenha acontecido com você muitas dores, tristezas, traumas, decepções com pessoas, com atitudes, com faltas, durante toda a sua vida. E o convite de Jesus é exatamente esse: deixa para trás. Eu não sei o que vocês estão vivendo hoje. Eu não sei qual é o que tem atormentado o coração, o que tem consumido a mente de vocês, os dias de vocês. Mas o convite do Senhor para essa noite é: o melhor ainda está por vir. Olha para frente. O mais importante é como será daqui para frente. E nós temos essa possibilidade de viver o algo novo que a gente pede,
Eu quero viver algo novo. Nós temos essa possibilidade e precisamos tomar atitudes assim como foi com Ana, como foi com aquele leproso, como foi com a mulher do fluxo de sangue. Nós precisamos tomar atitudes para viver o algo novo de Deus. E essa história de Paulo e Silas nos dá algumas lições. E eu gostaria de compartilhar com vocês sobre essas lições, para que a gente possa viver o algo novo. E a primeira delas é: gere o favor de Deus. A história, eu não li esse pedaço, mas a história vai dizer que Paulo e Silas estavam indo ao templo orar e adorar. E são surpreendidos por uma mulher com um espírito de adivinhação. E ela começa a declarar coisas sobre Paulo e Silas para chamar a atenção daquele povo, como se ela estivesse adivinhando quem de fato fosse Paulo e quem de fato fosse Silas. Então Paulo decide repreender e libertar aquela mulher daquele espírito. As pessoas que lucravam com aquela mulher ficaram indignados e prenderam Paulo e Silas. Então Paulo e Silas, eles foram presos injustamente. Porque se você olhar o contexto, eles estavam indo adorar ao Senhor, eles estavam indo louvar ao Senhor no templo, eles libertaram uma mulher de um espírito de adivinhação. Então, Paulo e Silas, eles foram presos por causa do nome de Jesus. E quantas vezes a gente se depara em circunstâncias de um acusador na nossa porta, dizendo assim: onde está o teu Deus? Por que tu está passando por isso? Por que tu está esperando tanto? Que demora, não? Teu Deus não está olhando para você, não? Muitas pessoas deparam com acusadores como esse. Mas deixa eu te dar uma palavra. Está lá em Mateus, no capítulo 5, o verso 11 e o verso 12, diz assim, ó: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Se alegre, porque grande é a recompensa dos céus para a sua vida. E quando um acusador desse entra na nossa vida para dizer: onde está o teu Deus? Nós somos tendenciosos a dizer assim: poxa, Deus, é verdade, cadê o Senhor mesmo? Porque está demorando que só, já estou esperando aqui, olha, faz uma dezena de tempo, e o Senhor não tem feito, as pessoas não têm visto o Senhor agir na minha vida. Mas com Paulo e Silas foi diferente, porque o texto fala que à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Para eles era fácil? Era não. Sabe por quê? Porque eles estavam sendo presos injustamente. O texto vai dizer que eles foram açoitados, ou seja, eles estavam feridos. E o texto ainda vai dizer que o carcereiro prendeu o pé no tronco. Ou seja, ele foi preso, dentro da prisão ainda foi preso no tronco e ainda cheio de ferida. Era meia-noite. Ele podia estar querendo o quê? Eu vou dormir, né? Vou dormir para ver se dá para aliviar um pouco aqui essas dores, porque está difícil. Mas não. A decisão de Paulo e de Silas foi orar e cantar louvores a Deus. Diante daquele ambiente preso, ferido, um ambiente hostil, né? Um ambiente difícil para a vida de Paulo e de Silas, eles transformam a prisão, em todo aquele ambiente, em um lugar de adoração. Não dá para viver o novo de Deus se você não chama, não atrai o céu na sua direção. Se você não faz decisões como fez Paulo, como fez Silas, mas você escolhe o medo, a incerteza, a murmuração, a discórdia, a dúvida, quando se depara com situações difíceis. Como viver algo novo se não escolhemos a boa parte? Foi isso que Paulo e Silas escolheram naquela noite, a boa parte. Igual Maria naquele momento, que ela poderia ter feito qualquer coisa. Ela poderia, inclusive,
ter ajudado a própria irmã, como era o contexto da história. Mas ela escolheu a boa parte. E a boa parte vai tratar de adoração. Nós precisamos ter um coração rendido em adoração, em oração ao Senhor, para viver o algo novo. A motivação do coração de Paulo e de Silas não era porque Deus podia libertar ele daquele lugar, mas era por quem Deus era. Eles adoravam, eles cantavam porque sabiam que algum propósito tinha. Que eles estavam ali certamente para cumprir algum propósito de Deus. E por isso eles escolheram viver a boa parte. Presta atenção. Mesmo vivendo em crise, escolha a boa parte. Escolha adorar ao Senhor, cantar louvores ao Senhor, o bendizer por quem Ele é, não pelo que Ele pode lhe dar, porque de fato Ele pode lhe dar, mas muito maior é quem Ele é em você. Quando um coração de adorador começa a se manifestar em adoração ao Senhor, ele nunca vai ficar indiferente. O Senhor nunca vai ficar indiferente à sua adoração. A Bíblia, no texto que a gente leu, vai dizer assim, ó. De repente, no meio daquela adoração, meia-noite, eles oram e cantam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Aí termina o texto dizendo assim, ó. Imediatamente. Não foi meia hora depois, nem 2 horas depois, não. Foi imediatamente. Todas as portas se abriram e as correntes de todos que estavam naquele lugar foram soltos. E sabe o que é que me chama a atenção nos detalhes desse texto? É a intervenção de Deus. Ele precisava mandar um terremoto. Não, minha gente. Se ele dissesse assim, corrente, saia. Porta, abra. Estava resolvido, não estava não? Porque a autoridade está com ele. Aí ele não, muito intencional. Porque um terremoto. Por quê? Porque o propósito de Deus não era só libertar Paulo e Silas, mas todos que estavam naquele lugar. Todos que estavam naquele lugar. Era meia-noite, 2 homens presos injustamente por uma punição severa. Mesmo assim, eles oravam e cantavam a Deus. É claro que ia acontecer alguma coisa naquele lugar. Deus não ia ficar indiferente à atmosfera, à atmosfera de adoração ao seu nome. Tem uma canção que a gente canta, eu não vou cantar não, porque eu estou um pouco... Mas tem uma canção que a gente canta que é Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Aí ele vai dizer, eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Aí continua, basta somente esperar. O que Deus irá fazer quando Ele estende as suas mãos é a hora de vencer. O contexto dessa música que a gente canta tanto diz, ó, nunca vi um justo sem resposta. E o Senhor não rejeita oração. O Senhor não ia ficar indiferente à adoração de Paulo e Silas naquele momento. As circunstâncias não eram favoráveis. Eles poderiam escolher qualquer outra atitude, dormir, ficar lá. Poderia ser uma noite qualquer. Simplesmente uma noite com mais 2 presos ali dentro, esperando o seu julgamento. Mas não, eles escolheram a boa parte para viver o algo novo de Deus. Quando estiver difícil, sem saída, sem possibilidade, não tem comida, a porta não abre, teu filho não vem, as drogas tomam conta da tua casa e tu não vê possibilidade nenhuma, escolha a boa parte. Escolha adorar ao Senhor, porque Ele pode trazer o algo novo para a sua casa, para a sua vida. Ele pode. Escolha a boa parte. Foi isso que Paulo e Silas fez naquele lugar. Gerou o favor de Deus
para ele e para todos aqueles que estavam ali. Como eu disse para vocês, poderiam ser uma noite qualquer. Simplesmente 2 presos ali naquele lugar. Mas os adoradores estavam naquele lugar. E quando 2 ou 3 estão reunidos, ali ele está. E ele estava naquele lugar. Por isso que a palavra diz que todos foram libertos. Todas as correntes foram quebradas. O favor de Deus não chegou só para os adoradores, mas para quem estava ao redor dos adoradores. Na nossa vida não é diferente. Com o seu coração movido ao Senhor, o Senhor fará em você e através de você. O favor de Deus vai chegar na sua vida, na vida da sua casa, da sua família. Se mova, gere o favor de Deus em sua direção. Olha, Salmo 2, verso 11 diz: adorem o Senhor com temor e exultem-o com temor. Seja um adorador. E adorador não é só música. Nossos pastores já falaram muito sobre isso aqui. Adoração não é canções, é estilo de vida. É você adorar a Deus em todas as coisas. No seu falar, no seu vestir, no seu se comportar. Seja um adorador para mover o algo novo para a sua vida. E para viver um tempo novo de Deus, a gente precisa responder sempre em amor. Olha os versículos 27 e 29, como vai dizer. Ó. O carcereiro acordou e, vendo aberto as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Porque certamente se eles tivessem fugido, ele seria morto. Ele só queria adiantar o processo. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e de Silas. Se desejamos viver o novo de Deus, precisamos responder às situações da vida usando o amor. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Deus é amor. O amor de Deus já tinha sido revelado naquele lugar. Quando todas as correntes foram quebradas. O Senhor se importou com aqueles homens. Ele se importa comigo e Ele se importa com você. E você pode pensar assim, mas eu não sou digna. Quem sou eu para merecer o amor de Deus? E de fato, sem Ele a gente não é nada mesmo não. Mas Ele é o amor. E Ele continua sendo o amor. E esse amor, Ele nunca mudou. O mesmo amor que foi encontrado naquela noite, em direção de Paulo e de Silas, e de todos aqueles presos que estavam naquele lugar, é o mesmo amor que está aqui neste lugar. É o mesmo amor que alcançou meu coração, e é o mesmo amor que alcançará o teu coração. Porque eu creio nessa palavra. Deus se manifesta onde Ele é apresentado. Sabe como é que a gente apresenta Ele? Amando. Pastores, a gente já ensinou muito isso. As pessoas entram nesse lugar procurando Jesus e se deparam com quem? Conosco. E é o amor de Jesus em nós, que é esse amor que é revelado para essas pessoas. Então é amando as pessoas que nós apresentamos a Deus. E é impressionante a resposta que Paulo e Silas dão àquele homem. Não faça isso. Por quê? Eles já tinham sido libertos. Fosse eu, dentro da prisão, eu já ia sair correndo. Que era para não ter nem a chance de ficar preso de novo. Agora, como estava ferido, pode ser que eu não conseguisse correr, não. Mas eu ia querer sair daquele lugar. Mas não. Paulo se preocupa com aquele carcereiro. Diz assim, olha, não faça isso. Nós estamos aqui. Se acalme aí seu coração, querido. Não precisa você fazer isso, não. É porque eu agiria, eu ia me embora. Mas o amor, ele foge da resposta comum, da lógica, daquilo que a gente faria. O amor de Deus é diferente. Para Paulo foi isso. Ele não pensou na liberdade dele, mas ensina aquilo que Deus ia fazer na vida daquele carcereiro. Porque a resposta de Paulo
trouxe a esperança para a vida daquele homem. A resposta de Paulo trouxe a resposta para aquele homem. Tudo o que ele precisava estava ali, ó. Não faça isso. O amor oferece esperança. E tem um versículo da Bíblia, Romanos 5, verso 3 ao 5, diz assim, ó. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Aí o texto termina. E a esperança não nos decepciona. E como o detalhe desse texto me chama a atenção, porque a nossa esperança, ela não decepciona. Se Deus é o amor, se Ele é a nossa esperança, e a palavra está dizendo que Ele não decepciona, nós precisamos crer. Olha, a voz da esperança sempre vai ser mais forte do que a das circunstâncias. Sempre a voz da esperança será maior do que o das circunstâncias. Se atente a ouvir a voz da esperança. Sabe por quê? Porque a sua esperança é Jesus. Olha o que diz 1 João, capítulo 4, verso 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por isso que uma das lições que nós aprendemos com a história de Paulo e de Silas é que nós precisamos responder em amor. Porque quem não ama, não conhece a Deus. É forte. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Ele é amor. Responda sempre em amor e Deus fará algo novo na sua vida. Nós vimos que nós vamos precisar gerar o favor de Deus. Nós vamos responder em amor. E é claro que não poderia faltar. Nós precisaremos usar a nossa fé. Nós vamos precisar usar a nossa fé. Versos 30 e 33 do texto que nós lemos diz assim, ó. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? A pergunta foi simples. Senhor, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus. E ainda completa: e serão salvos você e os da sua casa. Simples. Creia no Senhor Jesus. E o resto dos versículos vai dizer que eles pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. E naquela mesma hora, o carcereiro lavou as feridas e em seguida todos ali foram batizados. Sabe aquele versículo que a gente usa muito, que diz: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí a gente para aí nessa parte, né? Geralmente a gente para aí. Agora vê o resto do versículo. Deixa eu achar aqui. Achei. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí ele continua: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E se a gente for olhar o contexto da história de Paulo e de Silas, a gente vai dizer: o que é que estava cooperando para esses homens? Me diga. O que estava cooperando para a vida de Paulo e de Silas? Preso injustamente, açoitado, preso no tronco. Tinha alguma coisa cooperando? Se a gente olhasse assim, dissesse assim, tinha? Me digam aí se tinha. Não tinha nada cooperando aos nossos olhos. Mas não é que tinha? E a gente vai saber porque tinha. Tinha algo cooperando, porque Paulo e Silas amavam a Deus e foram chamados para um propósito. Se tinha algo que Paulo e Silas não deixou de usar naquele momento, foi a fé.
Eles estavam presos, mas estavam crendo. Eles estavam feridos, mas estavam crendo. O cenário não era favorável, mas eles estavam crendo. A sua fé vai liberar o agir sobrenatural do Senhor na sua vida. Você crê? Eles estavam crendo. E a resposta para a gente não é diferente. Nós precisamos crer. Marcos, no capítulo 11, o verso 24, vai dizer assim, ó. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. A resposta para a nossa vida não é diferente da que foi para aquele homem. A resposta para a nossa vida é creia. As circunstâncias não dão, creia. Você precisa crer. Eu não vou conseguir medir a sua fé. Eu não consigo saber se você de fato está crendo. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Se você crê, você verá a glória de Deus. Isso é a palavra que nos garante. É uma condição para ver a glória de Deus. Você precisa crer. Como foi com tantos na Bíblia. Abraão, Ana, com o próprio Paulo, com o próprio Silas, com a mulher do fluxo de sangue. Tira da Bíblia e coloca aqui. Com os nossos pastores. Eles precisaram crer para viver o novo da vida deles. Não é diferente na nossa. Nós precisamos crer. Se você não consegue gerar, creia. Se o seu marido não aceitou, creia. Se você tem um filho nas drogas, creia. Se a porta do emprego não está aberta, creia. Se a doença chegou, continue crendo. Se você tem algum problema, continue crendo. Porque a resposta para a nossa vida é crer. Simplesmente creia. E o algo novo do Senhor vai chegar na sua vida. O tempo não é nosso, o tempo é dele, mas o melhor de Deus ainda está por vir. Em todo o tempo eles estavam crendo. As circunstâncias não eram fáceis. E você pode olhar para mim e dizer assim, Taimine, você não vive a minha experiência. Você não sabe o problema que eu passo em casa. Você não sabe o marido que eu tenho, o filho que eu tenho. Eu não sei. Não vivi a sua experiência. Não estou vivendo. Mas eu posso te dizer uma coisa. Eu vivi as minhas. Eu tenho as minhas experiências, as minhas dores. E não foram fáceis. As circunstâncias não foram fáceis. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu conheci um Deus. Eu conheci um Deus de amor. Eu conheci um Deus de cuidado. Eu conheci um Deus que se importa comigo. Eu conheci um Deus que, onde não tinha luz, Ele me deu a luz. Onde eu não via circunstância nenhuma possível, possibilidade alguma de um milagre acontecer, o milagre chegou. Eu senti a dor da rejeição. E eu continuo crendo. Porque o Senhor fez algo novo na minha vida. Eu tenho as minhas experiências. E eu posso reafirmar para você. Continue crendo. Você olha e fala assim, meu Deus, não tem como crer. Não tem como crer, eu não tenho força, eu não consigo mais. As possibilidades não chegam. Continue crendo. Abraão e Sara, foi fácil para eles? Foi não. Mas eles tiveram que continuar crendo que a promessa se cumpriria. Continue crendo, porque se a resposta para aquele homem, para aquele carcereiro foi creia, para a nossa vida não é diferente. Continue crendo. O milagre que Deus fará na sua vida é para gerar em você e através de você.
Deus vai criar algo novo em você e através de você. Ele fez algo novo naquele lugar, na vida de Paulo, de Silas, daquele carcereiro e através dele em todas as outras vidas que estavam naquele lugar. E para a gente não é diferente. Diante de tudo, aqueles presos não podiam ficar indiferentes ao Deus de Paulo e de Silas. E o contexto da história não vai dizer que eles saíram correndo desesperados. Tô livre! Tô liberto! Não. Eles não fizeram isso. Mas se desesperaram em conhecer o Deus de Paulo e de Silas. A pergunta do carcereiro foi simples. O que é que eu devo fazer? E a resposta também foi simples. Creia. Creia. Continue crendo. E o texto que a gente leu diz que a resposta foi: creia no Senhor. Mas ele estava perguntando por ele, não foi? Ele disse assim: o que é que o texto diz, o que é que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta foi: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Só por ele crer, a palavra está dizendo, ele crê, será salvo você e a sua casa. Pelo que Deus faz através dele. E para a nossa vida não é diferente. Continue crendo, porque é o Deus que faz em você parar através de você. Você faz assim: tenho 10 anos de evangelho, meu marido ainda não chegou. Continue crendo. Faz 10 anos que eu estou esperando gerar uma criança. Continue crendo. Eita, maior, eu estou aqui, mas ninguém vai acreditar que eu me converti. Continue crendo. Eu me lembro que quando eu me converti, aquela chama, eu queria estar na igreja todos os dias. De manhã, de tarde, de noite, todos os cultos, todos os eventos, tudo eu estava. E na minha família, meus pais não conhecem a Jesus. E eu me lembro que muitas vezes a minha mãe chegava assim e dizia: você é uma fanática. Você é uma louca. Você agora só quer viver dentro da igreja. Eu dizia: Deus, eu não aceito isso não. Igual, né? Eu disse: eu não aceito isso não. Eu estou na tua casa, fazendo tuas coisas, buscando. Eu ainda tenho que ouvir e dizer que eu sou fanática. Quase que eu digo a ela: eu acho que eu sou um pouquinho. Né? Porque eu queria tanto estar na casa do Senhor. E aquelas palavras consumiam muito assim a minha mente. E dizia assim: meu Deus, eu estou fazendo alguma coisa de errado, só pode. Para estar sempre tendo um acusador aqui, tormentando a minha vida. E eu me lembro que uma vez eu cheguei, ela estava uns amigos bebendo. E eu entrei no meu quarto e disse: Senhor, eu não aceito isso não. Eu não aceito. Tarde da noite, um lugar perigoso. Minha mãe, ela é policial militar. E já era um perigo, né? Policial militar já é um perigo, tá por aí. E ainda nas circunstâncias que estavam. E eu entrei naquele quarto e disse assim: olha, eu não aceito isso não, viu? O senhor vá lá e resolva. Porque eu quero sair desse... mandando em Deus. Eu quero que o senhor saia, vá lá. Porque quando eu sair desse quarto, eu não quero nem que ela esteja dentro daquela mesa. Dentro da mesa. E eu orei, chorei. Quando eu saí daquele quarto, não tinha mais ninguém. Não tinha mesa. Não tinha cadeira, não tinha bebida, não tinha mais ninguém. E não foi 2 horas que eu passei dentro do quarto, não. Não foi 3 horas que eu passei dentro do quarto, não. Foram minutos. Não havia mais ninguém. Continue crendo. Porque por mais que você não encontre possibilidades, Ele traz o algo novo para as nossas vidas. Preste atenção aqui em mim. A resposta de Deus para as nossas vidas hoje. Creia no Senhor e você e a sua casa viverão algo novo em Deus. Não importa a área que você precisa do milagre. Não importa a área que você necessite do terremoto. Não importa a área que você precise daquela voz que quebra as correntes, que abre as portas. Não importa quais são as áreas.
O mesmo Deus que estava lá com Paulo e Silas, abrindo as portas, quebrando as correntes, Ele está aqui neste lugar. É o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente.